Paz e bem, seja bem-vindo a mais um programa a serviço da vida na Rede Vida de televisão. Hoje nós teremos um programa diferente, pois eu, Frei Tarcísio, irei fazer a apresentação. E por um motivo muito especial, Frei Isaac, juntamente com Frei Eliseu, nosso confrade, foram ordenados diáconos. Eles disseram sim à vida franciscana e também disseram sim à vida sacerdotal. Mas o que é ser diácono? Qual a importância do diácono para a igreja? É isso que nós vamos ficar sabendo no nosso programa de hoje, a serviço da vida. Boa noite, paz e bem. Entro na igreja para aprender a amar e saio da igreja para servir. Esta é a nossa grande missão. Portanto, seja bem-vindo a mais um programa a serviço da vida. Muito obrigado. O termo diácono quer dizer serviço, aquele que serve. Ele vem do grego. Nós encontramos esse termo no livro dos Atos dos Apóstolos. Segundo a Sagrada Escritura, ela nos conta que o número dos discípulos estava crescendo e começou uma grande murmuração dos gregos, os hebreus. Então, os 12 decidiram escolher 7 homens cheios do Espírito para que pudessem fazer o serviço da caridade àquela comunidade. A proposta agradou a toda a Assembleia. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Todos estes foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículos 5 e 6. O ministério inicialmente dado a esses homens era a partilha dos bens, mas nasceram outros ministérios na igreja a partir desse serviço também. Estes homens, que eram repletos do Espírito Santo, de sabedoria e de boa fama, a eles cabia também seguir a Cristo, Jesus, que se fez servidor, o servo de Deus aqui no nosso meio. A quem nós servimos quando partimos o pão do amor. O diácono está ligado diretamente ao bispo. Já nos primeiros séculos da igreja, os padres da igreja exaltavam o serviço diaconal. Eles diziam que o diácono era os olhos, a boca, o coração e a alma do bispo. Então, os diáconos estavam a serviço do bispo, para servir o povo de Deus, os doentes, os enfermos, os menores. Eles cultivavam a piedade, a esperança, a misericórdia. Também era responsabilidade deles levar a Eucaristia à casa dos doentes, fazer os batismos e, a pedido dos bispos, fazer a pregação da Palavra de Deus. Por essa razão, o diaconato floresceu de maneira admirável na igreja, um verdadeiro testemunho de amor a Cristo e aos irmãos, na realização das obras de caridade, nos ritos sagrados e nas tarefas pastorais. Todas essas histórias fazem jus àquilo que alguns autores afirmam, que a vida de São Francisco, o nosso inspirador, foi muito semelhante à vida de Jesus Cristo. Ele também
cuidava dos menores, dos enfermos, dos doentes, pregava a palavra. Mas São Francisco foi ordenado sacerdote? São Francisco de Assis não foi sacerdote. São Francisco, ele nutria profundo respeito e reverência aos sacerdotes, àqueles que, através de suas mãos, pela ordenação, traziam o Cristo na Eucaristia. Embora fosse preparado, ele sentia-se indigno de sê-lo. As fontes franciscanas nos trazem fortes indícios de que, na verdade, São Francisco de Assis foi diácono. Há um famoso texto chamado O Natal Egrégio, que nós encontramos nas fontes franciscanas, que diz que na noite de Natal, após ter preparado o presépio com a comunidade, São Francisco vestiu a dalmática e cantou o Evangelho. A dalmática é a vestimenta própria do diácono. Cantar o Evangelho é uma função do diácono. Mas a vida de São Francisco, ela foi toda de serviço, à semelhança dos diáconos. Ele servia os pobres, cuidava dos doentes, dos enfermos, dos leprosos. Sua vida foi toda uma expressão de caridade, misericórdia, esperança, levando paz e bem. A vida de São Francisco de Assis inspirou o nascimento de muitas congregações, formas de vida religiosa na Igreja, desde o seu tempo até os dias de hoje. E a Fraternidade São Francisco de Assis, na providência de Deus, é uma delas. E nós, frades franciscanos na providência de Deus, temos uma vida muito semelhante ao serviço do diácono no nosso dia a dia, no cuidado dos enfermos, dos doentes, dos mais necessitados, repetindo o abraço de São Francisco de Assis no irmão leproso, no serviço e no ministério da caridade. Papa Francisco, no tema de sua catequese, na audiência geral, em setembro de 2019, fala sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Cita a escolha dos 7 primeiros diáconos e reforça: o diácono não é para o altar, é para o serviço. A harmonia entre o serviço à palavra e o serviço à caridade é um fermento que faz crescer o corpo eclesial. I diaconi, si chiamano diaconi, sono creati per questo, per il servizio. Il diacono nella Chiesa non è un sacerdote di seconda, no, un'altra cosa. Diacono non è per l'altare, no, è per il servizio. Nem todos os frades decidem pelo caminho do clero. Alguns permanecem irmãos leigos. Outros decidem iniciar seus estudos, ir para o diaconato, depois o sacerdócio. Mas isso é da vocação específica de cada frade, do seu chamado vocacional. Alguns dos nossos frades despertam para este caminho e já exercem o sacerdócio. Diaconia é serviço, o diácono é um servidor. Nós que exercemos o ministério sacerdotal temos a alegria de fazer a experiência do diaconato. Que bom quando o diaconato se estende por toda a vida, fazendo de nós verdadeiros servidores, a exemplo de Jesus que veio para servir e não ser servido, a exemplo de São Francisco de Assis, para que assim sejamos uma fraternidade servidora, uma igreja servidora. Já outros frades estão se preparando, realizando seus estudos. Em breve serão diáconos e depois sacerdotes. O ser diácono, para mim, e isso brota muito profundo no meu coração, é uma imitação de Cristo. É um serviço ao próximo por causa de Cristo.
e uma realização do meu ser também por causa de Cristo. Então, o ser diácono, ele totaliza a minha missão aqui na Terra. Vem muito do imitar Jesus Cristo. Então, isso se torna o foco e o ponto mais alto, né? Ser como Ele. E isso faz que eu chegue perto dele, vamos dizer assim, naquilo que ele fez. Ele doou a vida, né? Então, isso para mim é um ponto muito forte, né? E isso me chama a servir a Jesus Cristo na pessoa dos mais pobres. Deus, na sua infinita bondade, Ele tem chamado pessoas para servi-lo, para que cada vez mais o seu reino aconteça aqui na terra. E nós, franciscanos na providência de Deus, também somos chamados a vivermos essa missão de estar no meio do povo e de justamente contribuir com o reino que Deus quer implantar aqui entre nós. Porque o diácono é aquele que está a serviço, é aquele que vai ao encontro do irmão, do pobre, daquele que tem a necessidade. O diácono é o grande servidor, todos somos, mas em especial a missão do diácono é estar à disposição daqueles que precisam, dos mais necessitados. Então, Deus tem colocado isso no nosso coração, em nossa fraternidade, e tem feito com que cada vez mais jovens como eu deixem suas casas e venham viver esse carisma, essa missão. Para ser diácono, é preciso muito preparo, formação e estudo. 2 de nossos irmãos, Frei Isaac e Frei Eliseu, chegaram à tão sonhada ordenação diaconal. Eles se prepararam ao longo de anos, após a sua emissão de votos, no serviço à caridade, no cuidado dos enfermos, no ministério da palavra. Hospitais gerais específicos, comunidades terapêuticas para dependentes químicos, casas de acolhida, dentre outros serviços, fazem parte das mais de 70 obras da Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, que além de ter a ação da Divina Providência, também tem uma ajuda mais que especial, a sua. Sua doação torna possível a nossa missão de salvar vidas, recuperar homens e mulheres e dar esperança a quem já havia perdido. Doe já pelo nosso site, QR Code ou pelas nossas contas e esteja conosco a serviço da vida. Nasci, cresci numa família religiosa, né, que praticava a religião dentro da família, dentro da paróquia. Nós éramos uma família que tínhamos muita fé e desde pequeno eu aprendi a nutrir essa fé com os meus pais, com a comunidade na qual eu vivia, no meio em que eu vivia. Então era um meio que se abastecia muito da fé. Aos 4 anos ele quis ser coroinha e já chorava para ser coroinha. E desde pequeno eu tinha esse desejo, né? E a partir do momento que eu fui crescendo, eu fui me inserindo cada vez mais na vida da igreja, nas pastorais, fui me inserindo nos trabalhos paroquiais e isso foi me alimentando e eu fui cada vez mais me sentindo realizado, né? Cada coisa que eu ingressava, mais me fazia bem. Eu acredito que um momento muito importante assim, que marcou essa caminhada foi quando a Associação e a Fraternidade São Francisco de Assis fundaram uma obra na minha cidade, em Sacramento, Minas Gerais. Uma obra que era destinada a acolher crianças e adolescentes após a escola. E eu fui matriculado nesse projeto e ali naquele lugar eu comecei a ter contato com os freis. Bateu na porta lá, era o Frei Cirineu e o Frei Afonso. Eu vim aqui fazer um convite pro Sidney. A gente vai para Jaci e vai levar ele, que tem um encontro vocacional lá, vim pedir a senhora se ele quer ir nesse encontro e se a senhora deixa. A partir de então,
tendo contato com os freios, eu comecei a me identificar, ver como que era a acolhida, como que era a abordagem dele com as pessoas. E aí eu fui me identificando e aí eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Ele falou para mim, eu vou e não vou voltar nunca mais, só venho aqui para visitar. E é o que aconteceu. E está aqui, graças a Deus, veio, ajuda tantas pessoas, que eu venho aqui eu fico emocionada, porque todo mundo fala, nossa, eu agradeço a Deus pelo o filho da senhora, porque eu estava numa vida difícil, ele me deu tanto conselho, hoje eu estou bem, aqui mesmo hoje eu recebi assim tanta notícia, a gente fica muito feliz, né? De saber que o filho da gente está servindo a Deus e tirando tantas pessoas de caminhos ruins, né? E poder estar ajudando as pessoas, a gente fica muito feliz de coração. Eu tenho 4 filhos, ele é gêmeos, e o irmão dele, os gêmeos, foi o primeiro que foi para o seminário, ficou 4 anos. Ele nunca na vida dele passou isso pela cabeça dele. E daí o irmão desistiu e ele depois de alguns anos resolveu, e agora vai ser padre. Eles começaram cantando no coral, aí depois passaram para o grupo de jovem. Então era assim, a vida deles era casa, serviço, igreja, casa, serviço, igreja. Balada, festa, essas coisas, eles nunca foram, tanto ele como o Rodrigo. Eu me lembro que quando eu tinha 12 anos de idade, eu era coroinha, e eu cheguei depois de uma missa para minha mãe, me lembro até hoje, disse que eu queria ser padre. 10 anos depois, com 25 anos, então eu respondo a esse chamado que Deus já tinha realizado na minha vida. E eu percebi assim que eu não queria ser um padre diocesano. A minha espiritualidade, ela ia além de uma paróquia. Foi onde eu comecei a fazer esse grande discernimento. E sempre tive esse olhar voltado para as pessoas, de ajudar o próximo, de estar a serviço do outro. Isso sempre foi muito latente dentro de mim, esse desejo de sempre estar ajudando as pessoas. Eu quero cuidar das pessoas, eu quero ter contato, eu quero poder tirar um irmão da rua, poder ajudar uma pessoa que está necessitada. Eu me identifiquei muito com a vida franciscana. Eu me lembro que teve um fator decisivo para que eu escolhesse a espiritualidade franciscana. Na verdade, eu acho que Francisco me escolheu antes de eu escolhê-lo, né? Foi no meu serviço, quando eu trabalhava ainda na Unimed. Tinha um amigo que era muito católico. E um dia ele falou assim, olha, eu li um livro que me chamou muita atenção. E eu vejo que esse livro tem a sua cara, eu vou emprestar ele para você ler. E o livro era O Irmão de Assis. Então esse livro ele foi um ponto decisivo na minha vida para que eu pudesse entender e completar o meu discernimento em relação à espiritualidade franciscana, uma vez que minha vocação ela já estava praticamente formada dentro de mim. Mas daí um dia ele falou assim para nós, mãe, eu vou para Jaci, quero ir no encontro lá com o pessoal, tudo. Eu falei, vai filho, né? Aí quando ele voltou, eu já vi que ele voltou muito diferente. Aí um dia, uma semana mais ou menos, ele chegou e falou para mim, mãe, eu queria largar tudo e ir embora para Jaci, viver para Deus. Onde eu encontrei a fraternidade, São Francisco de Assis na Providência de Deus, em Maringá, através de um padre, o Monsenhor Geraldo Schneider. E passou um filme na minha cabeça, sabe? Daí, desde que ele nasceu até chegar aqui. Porque por 3 vezes ele teve morto nos meus braços. E por 3 vezes ele voltou a viver e eu não sabia o porquê daquilo, porque ele era muito doente, ele foi uma criança muito doente mesmo. E por essas 3 vezes ele ter ficado praticamente morto, assim de falar, morreu e voltou. Hoje eu entendo o porquê que ele morreu e voltou novamente, porque Deus tinha uma missão para ele, né? De fato, quando minha mãe fala isso, eu vejo um sentido muito grande. Eu faço uma reflexão muito grande diante da fala da minha mãe quando ela diz que por algumas vezes eu passei pela beira da morte e Deus sempre estendeu a mão.
Eu acredito que o diaconato ele é uma marca da nossa fraternidade. Tanto é que uma das frases que marcam a nossa missão é estar a serviço da vida. Então todos nós, frades, nós estamos a serviço, assim como Jesus que serviu e que nos deu a lição do maior mandamento, que é o mandamento do amor, dar a vida a favor do outro. Eu atribuo o ministério sacerdotal aqui dentro da fraternidade como meu segundo chamado, já que o meu primeiro chamado é ser irmão, ser frade, né? Ser irmão entre todos. E dentro desse chamado de ser frade, eu contribuo também com a fraternidade, servindo ministerialmente com o sacerdócio. Então, se inicia a celebração do rito de ordenação. Frei Francisco, podes dizer-me se eles são dignos deste ministério? Tendo interrogado o povo de Deus e ouvido os responsáveis, dou testemunho de que foram considerados dignos. Então, com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos estes nossos irmãos, Frei Eliseu e Frei Isaac, para a ordem do diaconato. Primeiramente, os candidatos devem manifestar publicamente o desejo de assumir este ministério. E então, eles fazem a promessa ao bispo, a quem estarão a serviço, em obediência ao mesmo e também ao superior dos candidatos, Frei Francisco Belotti. Após isso, é rezada a ladainha de todos os santos, momento em que os candidatos se prostram, mostrando seu despojamento, entregando sua vida a Deus e que todos os santos intercedam por eles. Desde o ventre da minha mãe, e chega ao ponto central da ordenação. O bispo, Dom Tomé, impõe as mãos e reza a oração de ordenação. Após se levantarem, Frei Eliseu e Frei Isaac são diáconos, a serviço de toda a igreja e de todos os homens. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Como somos felizes, Dom Tomé, por receber de vossas mãos tão sublime sacramento. A nossa eterna gratidão a Ti, nosso pastor. Quero dizer ao Senhor, Frei Francisco, que o seu amor por Jesus nos fez irmãos. O Senhor amou tanto a Jesus que não coube dentro do Senhor o seu amor. Chegou até o Haiti, até Tiriós, até o Ceará, até o Rio de Janeiro, até Portugal e até tantos lugares. Chegou até Sacramento, chegou até Maringá. Obrigado por amar, obrigado por sua oblação. Agradecemos nossas famílias, a família do Frei Eliseu. Obrigado. Obrigado por gerar para nós uma vocação. Obrigado, Dona Alice, seu Sebastião, Silene. Obrigado, minha família, minha mãe, minha avó, meus irmãos e todos que aqui estão
representando toda a nossa família. Muito obrigado por vocês acreditarem. Obrigado por vocês serem um espelho para todos nós. Que este momento de fé e de amor que estamos concluindo nos leve a celebrar e a viver na vida de cada um o diaconato próprio que Jesus nos ensinou. Eu estou no meio de vocês como aquele que serve. Como seríamos mais felizes se aprendêssemos a exercer a diaconia todos os dias, ora como atendente, ora como servente, ora como obreiro, mas aquele que coloca a serviço. Aproveito para este momento para dizer a todos que todas as vezes que entramos na igreja para celebrar a Santa Missa ou qualquer ato religioso, entramos na igreja para aprender a amar, e deveríamos sair da igreja para servir. Assim, o diaconato acontece na vida de todo cristão. Que este momento jamais seja esquecido, porque o presbiterato é rico do diaconato, e o diaconato vai para o resto dos nossos dias. Ao ver os dois sendo ordenados, me vinha em mente o filme na minha cabeça do dia que eu fui ordenado diácono e o que eu prometi a Deus naquele dia, retirando sempre a capa e vestindo sempre o avental. Temos a certeza que isso só se conclui quando o nosso bispo diz sim. E aqui, Dom Tomé, o Senhor tem cuidado de nós, Fraternidade e Associação, como um diaconato próprio. Diante de cada situação, fácil ou difícil, Jesus foi um homem que fez parte da vida das pessoas. Como disse a Zaqueu: desce dessa árvore, porque hoje eu vou almoçar na tua casa. Um homem que fez parte da vida das pessoas. Assim é o Senhor conosco. Num dos momentos mais difíceis vivido este ano, e a primeira pessoa que encontramos no momento foi o Senhor. E o Senhor não tem ideia do que isso significou e significa para nós. Ora, acolhendo nossos votos, ora, ordenando nossos frades, ora, aprovando nossas constituições, ora, abençoando nossas missões e instituições. Mas o mais importante de tudo isso, Dom Tomé, é que o Senhor se faz um de nós, nosso irmão. Louvado seja meu Senhor. Que São Francisco, Santa Clara e o servo de Deus, Padre Albino, nos ajude a ser diácono todos os instantes, como eles foram, e a sonhar grande, mas sem nunca deixar e se esquecer de ser pequeno. Muito obrigado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu
intercessão do Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria, de todos os santos e santas, a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai ao Senhor com a vossa vida. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Jesus é o nosso Salvador.